com muita alegria e especialmente com as bênçãos do alto, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, também TV São José, e ao vivo, para levarmos a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, a mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados, que tem tantas lojas e cada vez, sem dúvida nenhuma, com a proteção e a bênção do alto, e os funcionários maravilhosos, atendendo a todos e a todas gentilmente, mas também procuram seguir o exemplo do dono das lojas, seu Pedro Abreu, na sua simplicidade, dialogando, incentivando a todas e todos os seus funcionários. Quando hoje a Igreja Católica nos convida para celebrarmos a festividade litúrgica de dois santos, apóstolos de Cristo Jesus. Duas pessoas que aceitaram o convite de Cristo Jesus. Jesus Cristo chegava e dizia: vem e segue-me. E nos diz a palavra de Deus, imediatamente eles deixavam tudo para seguir a Cristo Jesus. Então, por quê? Porque viam aquela força em Cristo Jesus e viam também que Jesus Cristo estava querendo renovar os corações das pessoas, porque antes de Cristo havia muitos, conforme diz o Cristo Jesus, muitos corações empedernidos, muitos corações de pedra. Aliás, ainda existe hoje em dia quantas pessoas que têm um coração sempre fechado, nunca estão contentes com a vida. E às vezes filhos que revoltados contra os pais, sem os pais terem feito nada de ruim para eles, infelizmente. Mas porque não estão contentes consigo mesmo. E quando uma pessoa não está contente no seu íntimo consigo mesmo, nada presta, nada é bom na vida daquela pessoa. Então, aquele irmão, assim, judia, ou abandona, ou maltrata a irmã, ou outro irmão menor, ou até um menor maltratando o maior, maltrata e magoa e entristece a mãe ou o pai. E os filhos sempre devem se lembrar que todos nós devemos ter um coração bom. E hoje, então, celebramos esses dois grandes santos, São Simão e São Judas Tadeu. E nós encontramos três evangelistas, São Mateus, São Marcos e São Lucas, que falam e que colocam o nome dos 12 apóstolos. Assim, por exemplo, São Mateus, capítulo 10, aliás, capítulo 11, versículos 1 e seguintes, e São Marcos, capítulo 3, versículo 13, e São Lucas, capítulo 6, versículo 12. Então, vejamos, por exemplo, aqui, o São Lucas, podemos ler como é que Jesus Cristo fazia em São Lucas,
capítulo 6, onde nós encontramos essa passagem. Veja como é que Jesus escolheu os apóstolos. Interessante. Lemos: naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar. Então, antes de escolher os apóstolos, o que é que fez Jesus? Foi colocar-se em sintonia, em unidade com Deus Pai. Isso, ele dá um exemplo para nós. Sempre que nós estamos para realizar algo importante, é bom que a gente se concentre, que a gente procure elevar o seu pensamento para o alto, para a Trindade Santa, para Nossa Senhora. Veja, Jesus retirou-se para a montanha para rezar e passou toda a noite orando a Deus Pai. Olha, toda a noite. Eu vou ser bem franco, eu nunca passei noite toda em oração. Não, infelizmente. E eu sei, outro dia ainda uma pessoa dizia: eu vou lá para Angelina, com mais algumas outras pessoas, e nós vamos passar da meia-noite até as 6 horas da manhã, rezando, lendo a palavra de Deus, meditando. Olha que coisa, 6 horas. E aqui Cristo Jesus diz: toda a noite em oração, orando a Deus. Ao amanhecer, Jesus chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre os discípulos, que chamou de apóstolos. Então agora vem Simão, a quem Jesus deu o sobrenome de Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Então temos aqui claramente o nome Simão e Judas Tadeu. Além dos 12 apóstolos, nós temos outra passagem da Sagrada Escritura, especialmente no capítulo 10 de São Lucas, versículos 1 e seguintes, onde nos diz, ouçamos o que nos diz a passagem aqui da Sagrada Escritura, São Lucas capítulo 10, versículos 1 e seguintes, onde diz: depois disso, designou o Senhor Jesus ainda 72 discípulos, 72 outros discípulos, e mandou-os 2 a 2 adiante dele por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor Deus, ao Senhor da messe, que mande operários para a sua messe. E eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Porque existem muitas pessoas maravilhosas, pessoas boas, pessoas de coração, de carne, como diz o próprio Cristo Jesus, corações que amam todas as pessoas, mas também você mesmo. Às vezes até dentro da sua família existe alguém com um coração maléfico, um coração que só pensa em fazer maldades.
um coração que rejeita a Deus. Tem uma passagem da Sagrada Escritura que a pessoa que se afasta de Deus, porque é muito orgulhosa, e olha o que é que aconteceu. O que é que aconteceu com nossos primeiros pais? Por causa do orgulho, eles se afastaram de Deus, desobedeceram a Deus, por causa do orgulho. O que é que aconteceu? Leia, por exemplo, a palavra de Deus, está bem claro, e no Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 12, onde tem o título Batalha no Céu. Ué, você diz batalha no céu? Guerra no céu? Sim, aconteceu. Onde o anjo bonito, simplesmente a certa altura, disse, não servirei mais a Deus, porque eu também quero ser Deus. Eu sou uma pessoa bonita, eu também quero ter o poder de Deus. E ali o que aconteceu? Os anjos que então foram ao lado de Lúcifer, do dragão, do espírito das trevas, do demônio, então tornaram-se anjos maus, e São Miguel, arcanjo, o defensor, que foi defender Deus. E desde então, nos diz a palavra de Deus, existiu o inferno, foram expulsos os maus. Vejam, orgulho. E como existe, às vezes, pessoas orgulhosas, e diz muito bem a palavra de Deus. A pessoa orgulhosa, que nega a Deus, que não aceita a Deus, simplesmente levado pelo amor próprio, pelo orgulho, porque está cheio de si. E agora com essa pandemia, com esse vírus terrível, invisível, insignificante, ninguém consegue vê-lo, está fazendo tanto mal, essas pessoas orgulhosas viram como elas não são nada. E eu conheci uma outra pessoa orgulhosa, cheia de si, que passou um bom tempo na UTI. E quando a pessoa saiu da UTI, ali, porque 3 médicos até me disseram, Padre Pedro, aquele lá, pode ter certeza, vai para a eternidade. Pois Deus lhe deu uma chance maravilhosa. Ele saiu da UTI, passou para semi-UTI. Aí, num diálogo, eu disse para ele, usei a franqueza. Talvez você pode dizer, mas o senhor foi indelicado com ele. Não, para ele cair dentro de si. Eu disse para ele, e o teu orgulho agora caiu? Você viu que você não é nada? Os seus parentes já lhe disseram, que os médicos disseram que se você está vivo, você deve agradecer a Deus? Pois é, Padre Pedro. Agora eu reconheço Deus, eu vi que eu fui muito orgulhoso sempre na minha vida, e era um pobretão. Alguém, uma autoridade, com pena desta pessoa, pagou-lhe o estudo, e o garoto era inteligente, sim, e sabe que, em vez dele reconhecer as qualidades que ele tinha, ele tornou-se até uma autoridadezinha, mais ou menos, mas imperou o orgulho dentro dele, a tal ponto que Deus o provou, porque às vezes a doença Deus permite, e Deus ainda às vezes é tão bom, como foi o caso dessa pessoa, que lhe deu a chance, que não o levou para a eternidade. Quando 3 médicos disseram, Padre Pedro, porque os médicos às vezes quando têm a confiança no padre, e sabe que o padre guarda segredo, é o sigilo, assim dito. O padre não vai falar para isso, para aquele, não, fica para si,
para dar maior atenção àquela pessoa, ou até rezar para aquela pessoa. Bem, mas então, hoje, nós estamos celebrando também estes 2 santos, que foram grandes apóstolos e que deram a vida por amor ao Cristo Jesus. E o São Simão tem no seu santinho como que um serrote, uma serra, porque ele foi evangelizar lá no Oriente e lá usaram a serra, um serrote, para serrar todo o corpo dele. Quanto sofrimento, sem dúvida nenhuma, mas ele suportou tudo por amor ao Cristo Jesus. E São Judas, porque o outro Judas Iscariotes foi o traidor de Cristo Jesus, então São Judas Tadeu procurou fazer muito sacrifício, muito jejum, muita penitência, muita oração. E Deus, então, o recompensou, diante de todo o bem que ele fez, também se dedicando mais aos semelhantes. Tudo isso São Judas Tadeu fez para reparar a maldade de Judas Iscariotes. E também Deus, então, deu a São Judas o poder de realizar muitos milagres, muitas graças, já em vida. E ele evangelizou, especialmente lá na Síria, na Mesopotâmia e também na Armênia. Foi levando a mensagem de Cristo Jesus, mas os inimigos de Cristo Jesus simplesmente o trucidaram. E ele tem também, pela tradição se sabe, que ele foi martirizado mediante um machado que o trucidou, que o matou. Mas São Judas foi fiel a Cristo Jesus. Hoje, as relíquias de São Judas se encontram lá em Roma. Trouxeram lá da Armênia, onde ele, e especialmente da cidade de Edessa, onde ele foi martirizado. Então, os restos mortais, as relíquias, trouxeram de lá para colocar em Roma. E nós sabemos também que São Judas, juntamente com Santa Rita de Cássia, são, por assim dizer, protetores e intercessores junto de Deus, porque passaram por tanto sacrifício, tanta oração, se santificaram bastante, que mesmo depois da morte, muitas graças, muitos milagres aconteceram, como está acontecendo. Eu, por exemplo, me lembro quando eu era estudante em Brusque, uma pessoa que era muito amigo de um mano meu, posso até dizer o nome dele, Anselmo Maier, com o jipe dele, num dia de chuva, se precipitou lá na Serra do Moura, num peral, e segundo as pessoas que viram onde ele foi precipitado, disseram, este homem não morreu com uma graça especial de Deus. Mas ele era sempre muito devoto de São Judas. E ele, para compensar o jipe bastante estragado, mas ele, algumas escoriações. Então, em compensação, em recompensa, ele mandou construir lá um oratório, uma pequena gruta, com a imagem de São Judas, porque ele dizia, Deus me protegeu, Deus me salvou por meio de São Judas. E muitas pessoas hoje em dia recebem graças especiais
De qualquer santo nós sabemos, mas há alguns santos, como é o caso de Santa Rita e de São Judas Tadeu, onde nós sabemos ele é o protetor das causas difíceis e quase impossíveis. E realmente houve pessoas que já me disseram, padre, eu rezei com muita fé a São Judas durante semanas e meses e recebi essa grande graça e continuo sempre agradecendo. Na nossa paróquia, a paróquia aqui de Coqueiros, Nossa Senhora do Carmo, nós temos, além da matriz, ainda 2 comunidades. A paróquia, aliás, a capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, e São Judas Tadeu. Para quem não sabe, São Judas Tadeu fica ali na Avenida Ivo Silveira, onde nesta quinta, sexta e sábado, nós teremos às 19h30 a Santa Missa e no domingo também a Santa Missa festiva, celebrada pelo nosso pároco, o padre, que é o pároco atualmente da nossa paróquia, o padre Vilmar Adelino Vicente, irá celebrar a Santa Missa festiva às 19h30, em louvor a São Judas, e após a Santa Missa, uma confraternização. Então, e aliás, sexta-feira à noite, quem irá presidir a Santa Missa é o padre Flávio Feller, que atualmente se encontra na paróquia São Virgílio de Nova Trento, juntamente com o padre Pedro e exatamente ele também. Então, se encontram lá, trabalhando, evangelizando muitas comunidades que têm essa paróquia de São Virgílio. E o padre Flávio, que já trabalhou como pároco ali na paróquia de Coqueiros, estará nesse dia também lançando o livro que ele pesquisou e está publicando, está vendendo este livro sobre a paróquia Nossa Senhora do Carmo. Então, especialmente, as pessoas estão sendo convidadas, as pessoas que quiserem participar da Santa Missa. E neste momento também louvemos e glorifiquemos o Senhor Deus com o Salmo 147, onde nós rezamos: glorifica o Senhor Deus, Jerusalém. Glorifica o Senhor Deus, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Se refere Deus se revelando e atendendo com muito carinho o povo de Israel. E também celebramos hoje os santos, então, São Simão, também cananeu, porque ele era da região da Cananeia, ainda também São Judas Tadeu, e São Faro, Abraão, Alberico, Alfredo o Grande, que era rei da Inglaterra, Anastácia e Cirilo. Também hoje é o dia do funcionário público. Nosso agradecimento, nossos parabéns por toda a dedicação dos funcionários aqui da grande Florianópolis, ou mesmo funcionários de toda a nossa pátria do Brasil. E sempre nas quintas-feiras também já colocamos também os santos do domingo. Santo Afonso de Palma,
e Foilano, Santo Ambrósio de Fontana, bispo de Milão, Santo Arnulfo e São Bidge. E somos convidados a sempre seguirmos a mensagem de Cristo Jesus e rezemos a oração em louvor a São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus. O nome de Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, foi a causa de que fostes esquecido por muitos. Mas agora a Igreja Católica vos honra e invoca por todo o mundo, como patrono das causas difíceis e dos negócios complicados, e vós conseguis esta graça. Rogai por nós que estamos desolados. Nós vos imploramos, fazei que de privilégio que tendes de trazer socorro imediato, onde o socorro desapareceu quase por completo. Pedimos a vossa graça, assisti-nos a todos e a cada um de nós em nossos momentos difíceis da vida. Nós vos prometemos, ó bendito São Judas, lembrar-nos sempre deste grande favor que nos concedestes. São Judas, rogai por nós. E neste momento, então, lembremos-nos que São Judas é aquele que nós podemos invocar, e os nossos telespectadores, Gladys e Luiz Kuhn, John Sens e senhora, Nairton Guedes, Luiz Fernando Curcio, e ainda também Ricardo de Andrade, de Mesquita, Daniel dos Santos, Anésio Brinning, João Alexandre Silveira, Ronaldo Lemos, José Gil, Paulo Roberto Oliveira, Salvador Testa, Nerilda Maia, Ivone Euriques Aguiar, Osli Buenque, sua esposa Sônia. Saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, a bênção para em favor de todas as pessoas enfermas, igualmente a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com muita fé e com devoção, e você será curado de seus males psíquicos e corporais.